Só nessa noite, vamos orar ao nome de Jesus. Amado Deus, aqui está a seguir do teu servo, Pai. Que o Senhor venha usar, Deus, com poder e autoridade, Pai. Aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, Deus, ele é usado assim, como um pouco e forte do Senhor neste altar na tua casa. Fala conosco, Pai, através dele. Abre nossos ouvidos espirituais. Abre nossa mente, Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, receber aquilo que é puro, aquilo que é agradável, que é a tua palavra. Amado Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Graças a Deus. Essa mensagem começou na sexta-feira, ouvindo um relato de uma irmã. O sol estava batendo na face da mãe dela. E o Senhor começou a ministrar ali. Não falei nada, fui para casa, e à noite mesmo o Senhor já começou a brilhar a mensagem. Eu nem sabia que eu ia pregar. Era de um, aí passou para o outro, é a vida do diabo. Começou com um, foi para o outro e acabou aqui. Mas Deus sabe todas as coisas. Está lá em Malaquias. Não vou falar de tudo, mas Malaquias 4, versículo 2. Malaquias 4, versículo 2. Todas as palavras que falaram aí, os irmãos, os louvores, começou a ministrar e confirmando a mensagem. Está lá, Malaquias 4, versículo 2. Mas, para vós que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvará e trará debaixo das suas asas, e saltareis e crescereis. Como hoje dizemos no curral. Pai eterno, Pai celestial, essa palavra escuta no certo é teu. Não sou, Pai, muitas vezes eu estou digno de expressar, de estar aqui, Pai. Mas o Senhor sabe o meu coração, sabe a minha luta, sabe o meu proceder. Só o Senhor sabe as batalhas, as tempestades, os problemas, mas o Senhor dá vitória na minha vida e possamos falar, Senhor, um pouco da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O sol da justiça. O tema, o título dessa mensagem é Nascerá o sol da justiça. Por acaso você sabe quem é esse sol da justiça? A irmã falando que ela que ela estava vendo a mãe dela no sol. A visão, a situação ali, são dois significados. No natural e no espiritual. No natural bateu no rosto e o sol incomodou ela. Mas no espiritual é o sol da justiça, é Jesus Cristo, é o Cristo Hamashia, é o ungido de Deus, que salva, que restaura vidas, que cura, que dá paz. Dias atrás eu estava desanimado, triste, amargurado.
brigando com um, brigando com o outro, olhava para mim e eu brigava. Mas o Senhor começou a ministrar. E aí, meu servo, meu filho, é para isso que eu chamei você? Para você ficar reclamando, triste por situações? Eu não falei que você, tudo que você fazer, venha a mim perguntar. Desde como eu toquei você em 2006, o Senhor sempre fala isso. Vem e fala o que você tem que fazer. É assim como nasceu o meu chamado. Não faça nada sem vir aqui e perguntar. Se conversa com aquele ali, se ajuda, namora aquele ali, ou namora aquela ali, com certeza, aquela ali, o Senhor vai falar não, sim ou não. Mas primeiramente, eu fui na emoção e, infelizmente, trouxe problema para mim. Por muito, mas a missão não é sobre isso. Mas nós pensar nas coisas que vamos fazer, perguntar para ele. Ele falou: estarei contigo todos os dias, até a consumação do mundo. E o Senhor fala comigo verdadeiramente. Todos os dias. A primeira coisa que eu faço: bom dia, Criador do mundo. Bom dia, Salvador da minha alma. Bom dia, Espírito Santo Consolador, meu amigo. Ele é meu amigo. Porque quando eu estava sozinho, angustiado, passando problemas difíceis na minha vida, angustiado, apreensivo, não conseguia parar, ficar comigo. Eu não conseguia, 2006, no começo do ano, quem sabe, eu não conseguia dormir. Ia para a escola e só Deus sabe ali. A luta para mim chegar em casa, sozinho, terminando o ensino médio, e era ali. Eu tinha que ir. Minha prova tinha que lidar com essas situações. Mas chegou nas férias, eu derramei no Senhor, busquei Ele, dia e noite, ali eu conhecia a madrugada o Senhor, e foi tocado no Espírito Santo. E ali a minha vida mudou. O novo não chegou na minha vida. Eu já era batizado, mas estava longe da igreja, nunca toquei em dose de cerveja na minha boca. Nunca coloquei um cigarro na minha boca. Nunca falei nenhum palavrão, palavras suas na minha boca. E com isso, vai chegando a pureza do Espírito Santo, me tocou. E ali eu falei, não para exaltar, não para se achando, como o Senhor toca, como foi domingo. Eu ministrei ali para a vida do pastor. Eu sei que ele estava passando ali, mas o Senhor tocou. E ministrei, porque era muito tímido. Tímido só para conversar com as pessoas, para chegar. Tenho dificuldade para chegar nesse ser humano. Tem dias que eu não quero ter gente. É tímido. Tem o pastor Hélio também, ele falava para mim: não, tem meu nome, eu também tenho, e eu não quero ter gente, quero ficar do lado, tratando dos meus problemas, das minhas crises. Muitas vezes acontece coisa na minha vida porque eu não quero falar, não quero ter gente, quero ficar isolado no meu canto. E o Senhor tratar minhas dificuldades, tratar comigo. E o Senhor resolve o problema ali. E um sábado, ministrando, o Senhor ministrando ali
Eu fui fazer uma ajuda para uma irmã, a Paulinha, e o Senhor ministrou comigo ali, eu gosto de dormir no chão, ajuda a arrumar a coluna, e o Senhor ministrou ali. E aí, eu terminei essa mensagem. Importa é ficar na presença do Senhor. O sol vai nascer. E esse sol da justiça é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Nascerá o sol da justiça na sua vida. Você está passando por provas, por situações. A primeira palavra que o Senhor colocou para me falar é abraça. O que você está deixando de lado para você abraçar? Está terminando o ano. O que o Senhor está colocando na sua vida para você abraçar e crescer? Desenvolver com Ele. Abraçar o irmão, edificar o irmão. Naquilo que, com a palavra boa, não tem como, irmão. A água que sai da sua água doce é Cristo. Cristo tocou e você salvou. Você tem que sair água boa. E ministrar o ser humano, o irmão, está precisando ministrar coisas boas que vão edificar. E está precisando de alguma coisa que você não tem, fica quieto até o Senhor ministrar no seu coração. Aí você vai lá e ministra no irmão. Ele precisa. Nós, nesse tempo, depois da pandemia, muitos irmãos ficaram doentes, com medo, presos no medo. E é difícil, é só o Senhor para resolver esse problema. E essa palavra graça, você tem um Pai, Abba Pai. Ele gosta, Ele ama você. Ele quer que você cresça. Ele quer que você cresça na presença dele, dê frutos de abundância. Vocês têm um chamado nas suas vidas. Ninguém está fora. Eu sempre falo, eu sou evangelista. É o meu ministério. É evangelista. É para ir na rua. E depois desse 2 evangelistas que teve, eu ganhei força. O pulmão encheu de ar, porque evangelista gosta de fazer evangelismo, de sair na rua, falar de Cristo. E com isso eu venci muitos problemas que estavam. Deus me levantou. E foi eu para voltar a ter a visão do meu chamado. O que eu tenho que fazer é como diácono. Desde 2018, Deus tocou ali na quarta igreja, o pastor Roberto me chamou e eu demorei um dia a diácono. Mas o Senhor tem coisas maiores na minha vida ainda. Eu não sei há quanto tempo, eu falo lá em casa, quanto tempo eu estou aqui em Corumbá. Eu falo, às vezes, minha mãe fica brava comigo, porque muitas vezes o meu tempo aqui em Corumbá está chegando ao fim. Para mim, para ir para outro lugar, para seguir minha vida. Mas aí, Senhor, ainda não. É o meu tempo, é o kairos de Deus. O tempo de Deus é diferente do ser humano. Nosso tempo é corrido. Porque Deus, quando quer parar, Ele para. Quando Ele quer avançar, Ele avança. Ele é o Criador de tudo. Ele é o Redentor. Ele é seu amigo. Ele quer que você cresça, mas com abundância na presença dEle. A segunda palavra é crescimento. Como está o seu crescimento? Parou? Voltou a crescer? Você está voltando à presença do Senhor? Você tem um chamado, mas aí não cresce, não consegue, consagre, faz o jejum. Eu fiquei alguns dias sem ligar o celular, porque o Senhor faz assim, não liga.
Não fala, deixa de brigar. Eu gosto de fazer isso. Eu estou livre. Nada me prende. Muitas coisas que Deus eu tirei, porque estava atrapalhando o meu crescimento. E eu, infelizmente, eu parei de crescer espiritualmente. E o seu não. Vamos mudar as coisas. Vai, depois da pandemia, como foi difícil de fazer com Jesus depois da pandemia? Não sei como os irmãos, mas para mim foi difícil. Eu confesso. Foi difícil para mim voltar àquela rotina que eu estava. Voltar a subir o monte, gosto de subir o monte, montanha, de noite. Não dá uma coisa, eu gosto. Mas tem que subir na ordem do Senhor, não subir por subir. Subir por subir, eu fico em casa, orando. Tem que subir com propósito. A sua vida tem propósito, irmão. Sua vida tem propósito, porque você não está aqui à toa. Qual que é a visão da igreja? Qual que está a igreja está abraçando para o ano que vem? O novo quer voltar a crescer no crescimento, no propósito, no seu chamado, para ganhar almas, saquear o inferno, saquear o inferno, saquear o inferno, e vencer as nossas batalhas, nossas tempestades. E a terceira palavra é salvação. O que o Senhor está salvando para você, a sua vida? O que abismo que o Senhor está tirando? E que medo o Senhor está salvando? Que medo que o Senhor está salvando você? E ainda, vou ver e salvar a sua vida. Porque o Senhor vai voltar. Nós não sabemos, mas Ele vai voltar. Como que vai achar você? Dormindo? Como lá em Efésios fala, levanta os que dormes. Será que Ele vai voltar na madrugada? Nós não sabemos, irmão. Mas, corre do Senhor. Sem importar o que vai achar de você. Eu quero me aí, irmão, para quem está achando que eu estou exagerando. É o meu jeito de adorar. Um ódio de essência. Aí sim, um ódio de essência. Mas também o Senhor falar, está incomodando. E que o Senhor falar, a pessoa vai afastar. Eu abaixo a minha cabeça e falo, Senhor, então eu paro de fazer aquilo ali, porque eu não quero que aquela pessoa saia da presença do Senhor por aquilo ali que eu faço. Eu é zelo para a alma. Nós temos que ser zelo para a nossa alma, nossa família. Vocês são porta. A pessoa que me ajudou a administrar, porque uma situação da família dela, e ela estivesse aqui, eu ia falar para ela. Não tem vergonha nenhuma. Falar. Ela é porta para chegar a salvação na família dela. Ela é porta para chegar o Evangelho na vida dela, com testemunho. Talvez ela não fale nada, mas a mudança de mente, a metanoia na vida dela, a mudança de reino, saindo do reino das trevas e entrando no reino dos céus. O reino dos céus é paz, é gozo, é alegria. E você está com um pouco problema de amarguração, amargo na sua vida. Tira isso, irmão. Tira, faz como Moisés ali em Mara e colocou um galho que curou a água. E eles voltaram a beber água. O Senhor tem algo na sua vida. Não fique com a cabeça baixa. Se levanta o teu ombro. Levanta, cuida do teu corpo. É uma área que eu também estava deixando. O Senhor não. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Cuida dele. Cuida dele porque você ainda tem muita coisa para fazer na sua vida, na sua família.
O Senhor tem ministrado na minha vida. No sábado, eu ia fazer aquela irmã, e minha mãe, ela tem medo de soltar, né? É o filho, é o único filho que ela fez, ela tem medo. Mas aí, muitas vezes, eu, não sabendo me expressar, magoei ela, fiz ela chorar. Mas eu não deixei chegar à noite para eu ver. O Senhor me pegou ali e ministrei para ela. E antes de sair, ela pediu perdão e ela aceitou. E ali teve conselho. E eu abracei ela, beijou. E o Senhor ministrou. Mas eu falei. E ela fala, você é homem de Deus. Amém? Amém. Mas, aí eu me enxergo para ela. Que a senhora fala, que eu sou homem de Deus. E o Senhor me pega de jeito, dá algo na vida dela, toca na minha vida, coloca na cadeira de roda. Mas eu sou, para confirmar, que eu sou homem de Deus. E ela começou a quebrar com isso. E o Senhor, trata na minha vida. Trata na minha vida. Para eu não falar mais coisas. Me deixa calado. Deixa eu mudo. Mas para não magoar ninguém. E aí ela foi quebrando. O Senhor ministrou que ela aceitou. E muitas vezes nós temos que deixar o Espírito Santo ministrar na gente. Eu não sei que eu não tenho até coragem de fazer isso, mas a minha mãe, eu posso cuidar com qualquer um. Eu posso ficar, que a pessoa não quer falar, ok. Não quer falar, fala. Não vou, mas não era minha mãe. Eu não posso deixar a cobertura espiritual minha, das minhas irmãs, frouxa. E ela, o meu pai já não está mais vivo. É ela ali. Mesmo que eu oro, mas é ela não. Ela é cobertura espiritual. Não saia na rua sem cobertura espiritual. Na sua igreja, mas em casa da sua mãe. Respeite seus pais. Respeite seu pai. Você lê todo esse livro, esse capítulo, o último versículo desse capítulo 4 da Malaquias, ele fala: converterei dos pais para os filhos e dos filhos dos pais. Converterei dos pais para os filhos e dos filhos dos pais. Que tem um parente que está sem salvação. Você sabe que tem que ser salvado, tem que ser alcançado o Senhor. Coloca, leva ele em oração, coloca a vida dele no altar. Jesus, briga por essa alma, porque essa alma é muito importante. Toda alma é muito importante para o Senhor, e vocês têm que pelejar. O inimigo não quer que a gente, a nossa família, venha para o Senhor. Ele quer a gente com a cabeça baixa, derrotado. Mas nós não vamos ficar derrotados. Nós vamos crescer com união entre família, um ajudando o outro. E a igreja tem que ser edificada com uma palavra. Gideão, o Senhor tocou nele. Sai com a sua força, Gideão. E ele ia enfrentar uma batalha. E o Senhor, ele venceu a batalha. Ele confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor. E o sol da justiça brilhou na sua casa. Tem alguém que precisa da justiça. A justiça de Deus não é comum. A justiça de Deus gera algo.
gera salvação, gera cura, gera restauração em casais, gera mudança de vida, convencimento, entrega. Senhor, levanta, que está dormindo, levanta, Ele é tremendo, Ele faz jeito, pega, salva. Ele tomou uma prostituta e fez ela confiar, ela fez, eu vou confiar nesse Deus que eu vi lá em Água, no mar Jordão, no mar Vermelho, tirou o seu povo da escravidão. Ela confiou e foi um testemunho que a salvação chegou na vida dela. E a descendência dela gerou até rei, que é o rei Davi, a geração dela. E então, a gente precisa crescer no Senhor. União, cada dia mais com o Senhor. Nossas famílias são muito importantes para a gente. Não deixe, tenha visão. A visão é do novo, agarre com as coisas novas. Lembra que o Senhor salvou vocês. Nós somos o sol da terra, nós somos a luz do mundo. O mundo está nas trevas. E para a gente levar esse sal, esse sol da justiça para o mundo, nós temos que estar nutridos. Por que aqueles bezerros pulavam? Porque eles estavam bem alimentados. Como está o seu alimentado? Ou você só vem aqui no domingo, agora, ou no domingo dos cultos. Mas lá em casa, lá nas suas casas, você não pega, não adora, não tem um secreto. Como que está o seu secreto? Está de qualquer jeito? Não é só para os músicos, mas é para todos. Como que está o seu secreto? Como que você vai batalhar as guerras do Senhor? De qualquer jeito? Sem armadura? Se reveste dele. Ele quer salvar sua família. Amém. Restaurar a área da sua vida que precisa ser tocada. Eu não sei. Tem hora que eu revelo. Eu não fecho meu brilho. Nunca eu vou esquecer. Meu Deus. Ia ter um problema com a esposa dele. Isso foi numa quinta-feira, mas no domingo, o Senhor mostrou para mim. Não ia acontecer. Aí eu falei para ele, e nesse testemunho, nessa visão que eu falei para ele, ele se entregou para Cristo. Então, não deixe a oportunidade de falar de Cristo para alguém. Se eu estou na rua, vai lá e fala. Tire essa timidez. Os tímidos não vão herdar o reino dos céus. Nem os pecadores, nem os adultos que fazem coisas erradas não vão herdar. Então, quem tem ainda que está vivo, se converte, se conserte com o Senhor. E antes de terminar, o Senhor colocou aqui que você está aí precisando ou quer entregar a sua vida. Vem aqui na frente, se entrega, porque você não sabe o amanhã. Você não sabe o amanhã. Se entrega verdadeiramente. Tenha essa visão do novo. Tenha essa visão de que você está precisando de uma área da sua vida. Venha na frente e coloca tudo na mão de Deus. Que a mão dele é uma mão poderosa e tem todo o poder. É essa. Deixe o sol da justiça nascer na sua vida. Uma vez ele está encoberto, deixe ele virar de novo e o renovo possa chegar na sua vida.
Fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Estou